Fala galera, nessa questão de número 9, questão que eu não acho simples, tá? Mas a escolhi justamente porque eu acho que aqui é uma questão para você ver que a análise combinatória nem sempre o mais vantajoso é usar, né? Os avanços que a história da matemática permite a gente fazer no âmbito de solucionar questões, né? A gente não precisa usar as fórmulas sempre, às vezes contar um a um, às vezes é melhor a solução mesmo, né? E para essa pergunta eu acho que é uma das questões que valida isso. Ele falou de 32 possibilidades, né? E eu acho que essas 32 possibilidades elas são justificadas da seguinte maneira, para quem talvez não tenha entendido. Ele fala formar um número de 5 algarismos, né? Em que cada posição só pode ter, né, duas possibilidades, 0 ou 1, né? Então aqui vai entrar um 0 ou 1, aqui um 0 ou 1. Então, como dentro de cada possibilidade você tem o 0 ou 1, né? 0 1, 0 1 e tudo mais. Então, cada algarismo pode ter duas possibilidades. E aí, esse 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, é onde dá o 32. Tranquilo? Beleza. Aí, dentre essas, ele quer qual? Que tenha as sequências que tenha pelo menos 3 zeros consecutivos. Bom, em outras palavras, quando ele fala para a gente consecutivos, ele está dizendo para a gente usar aquele bloco, né? Se a gente fosse considerar assim. Os consecutivos é um depois do outro. Então, eu vou fazer o seguinte, nessa questão, como eu disse para vocês, nem sempre é vantajoso fazer com fórmulas, eu vou fazer contando. Por exemplo, quando ele fala pelo menos, podem ter 3 ou mais zeros consecutivos, né? Então, eu vou abrir em casos 3 zeros consecutivos, 4 zeros consecutivos e 5 zeros consecutivos. Sim? Bom, então, com 3 zeros, a gente tem as seguintes possibilidades, 3 zeros consecutivos. Então, a gente pode ter o 00011, a gente pode ter o 00... deixa eu ver aqui, acho que esse aqui eu vou acabar repetindo. 0010, por exemplo, para não perder. A gente pode ter o 01000. Uma outra possibilidade que a gente tem é o 11000. Eu acho que tem mais um, 010, já foi 010, tá aqui. 011 também foi. 1100 também foi. 01000, que é o inverso desse, né? A gente tem 5 possibilidades, né? Então, imaginar que, por exemplo, se você pensou em fazer pelo tal do bloco, né? O bloco, ó, ele tá rolando aqui. Então, garante 3 zeros consecutivos. Aqui, ó. Eles consecutivos é que ele se movimentando tipo bloco. Deu para visualizar isso? Se não, você pode fazer na mão mesmo, que não tem problema. Tá. Outra possibilidade que a gente tem é de ter 4 zeros consecutivos. Repara, não são 4 zeros no número em si, né? Porque aqui, por exemplo, tem 4 zeros, mas não os 4 consecutivos. 4 zeros consecutivos. Eita, coloquei aspas 2 vezes. Vamos lá. Cara, 4 zeros consecutivos, eu acho que a gente tem poucas possibilidades. Na verdade, 2, né? Tu consegue visualizar? 4 consecutivos, como só tem 5 números, ou é 0001 ou 10000. E por último, não menos importante, 5 zeros. Esse aqui é fácil, né? Eu só vou escrever porque... Na real, até errei. Porque na real a gente tá, enfim, tô sendo, né, prezando pela didática aqui, mas na real só tem um caso, né? 5 zeros consecutivos, como o número é de 5, né, de 5 algarismos, a gente só tem um caso que é o 00000. Aqui eu tinha falado do bloco, ó, olha o bloco aqui também rolando, acho que aqui é mais fácil de visualizar, né? O bloco, né, quando ele pede consecutivos, ele pede um zero depois de outro zero, né? Bom, o total de casos tem 5 aqui, aqui tem 2 casos e aqui tem 1. Então, resposta pra gente. Agora que eu vi que vocês não estavam vendo. 8, né? E aí, 8. Só um minutinho, isso tá na letra... Ai, gente. C. Depois me corrijam se eu estiver errado, mas minha consulta aqui é letra C. Tá, gente? Então, questão boa de se fazer. Depois você até te recomendo. Se você quiser, pode tirar dúvida depois. Fiquem bem à vontade. Mas tenta fazer com bloco, né? Visualizando assim dessa maneira. Boa questão, eu gosto dessa questão. Valeu, gente. Até mais.